Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu conversei com vocês a semana passada que essa semana a gente ia começar com uma reunião importantíssima para essa fase do nosso planejamento de mudança para os Estados Unidos. A reunião foi ontem pela manhã com a nossa contadora aqui em Vancouver. Eu já tinha mais ou menos as dúvidas que eu queria confirmar com ela. Na verdade, assim, eu já tinha feito o nosso planejamento tributário, mas tinha coisas que eu queria confirmar com ela com relação à parte fiscal, à parte de declaração, como que a gente teria que declarar cada coisa, e é sobre esse assunto que a gente vai falar nesse vídeo aqui. O planejamento tributário é talvez a última coisa que o imigrante pensa quando ele vai mudar de país. Na verdade, assim, eu já vi nesses 10 anos morando aqui no Canadá, que é o tipo de preocupação que aparece depois de um ano, ou quase próximo de um ano ali, quando a pessoa já está morando aqui, né? Ela de fato ignora essa parte do projeto completamente quando ela está no Brasil, né? Quando ela ainda não chegou. É claro que você vai ter exceções, né? Um ou outro aqui e acolá. Geralmente pessoas que trabalham com isso se preocupam um pouco mais, mas a grande maioria dos imigrantes não faz a menor ideia do que vai fazer. Aquele tipo de coisa que você joga na mão de Deus e você vê lá na frente como é que vai resolver, né? Lá na frente a gente fala com o contador. Esse é um outro erro, mas a gente vai chegar lá. Como vocês sabem, eu estou compartilhando aqui com vocês o nosso processo de mudança para os Estados Unidos. Não é uma mudança que vai acontecer amanhã, não é uma mudança que vai acontecer no mês que vem. Nós estamos programados, né? Pelo menos estávamos programados para mudar no outono desse ano, né, no fall de 2024. Esse é o nosso planejamento inicial. Com a reunião de ontem, a gente vai ver se de fato a gente vai conseguir fazer essa mudança no fall. A gente não gostaria de fazer a mudança no inverno, porque a gente vai levar cachorro, e o cachorro ele tem um monte de questões para embarcar, vacina, consulta, documentação. Então a gente não queria fazer isso no inverno. Ainda tem a questão que algumas companhias aéreas não aceitam embarcar o cachorro depois de outubro, né? Então a gente queria fazer essa mudança no máximo até outubro desse ano. Ontem eu marquei reunião com a nossa contadora, é uma contadora que já me atende há bastante tempo aqui no Canadá. Eu faço boa parte dos planejamentos tributários dos meus clientes com ela também. Então sempre que a gente tem planejamento para fazer, sempre que a gente tem questões tributárias a resolver, sempre que a gente tem problemas tributários que misturam Brasil e Canadá, eu sempre marco uma consultoria com ela, faço as reuniões dos clientes com ela também, e assim, só tenho a recomendar o trabalho, tá? Se você está aqui no Canadá, a nossa consultoria é a Real Tax, da Letícia Maranhão, então sempre falo com a Lê. A gente se conhece desde que a gente chegou no Canadá, na verdade, a gente se conhece muito antes, né, de eu entrar na área de imigração e ela ter escritório de contabilidade, assim, e hoje a gente trabalha junto nesses projetos que às vezes eu toco pelo nosso escritório. Enfim, foi só um adendo aqui. É uma pessoa que eu realmente recomendo, gosto muito do trabalho dela, é uma pessoa que entende muito bem dos dois mercados, né? Ela era contadora no Brasil e aqui no Canadá ela tem um escritório de contabilidade, então é uma das pouquíssimas pessoas que consegue compreender as estruturas tributárias que nós, advogados tributários, criamos, geralmente para os clientes internacionais, né? Então é difícil, pessoal, você encontrar profissionais que compreendem isso, né? Que saibam ali sair do feijão com arroz da contabilidade. O contador, no geral, ele é um profissional muito técnico, então quando você precisa trazer ele para uma parte estratégica, geralmente a gente tem problema. Então o que eu gosto muito de trabalhar com a Letícia é que ela atua muito bem nessa parte estratégica também. Então ontem eu fiz a minha consultoria pessoal com ela para bater ali o meu planejamento tributário, o que eu tava pensando para nós em termos de estrutura, e ver se eu tava comendo bola, se eu tava esquecendo de ver alguma coisa, se tinha alguma outra questão ali que tava passando, né, despercebido. E foi excelente, tá? Fiz 1 hora de consultoria com ela. Você, se tiver precisando de contador aqui no Canadá, você entra em contato com a Real Tax, eu vou deixar o contato deles aqui embaixo, e você fala pra eles lá que você viu o contato no meu canal, tá? Você fala lá, conheci vocês pela Dani Roseno, entendeu? Tô querendo aumentar meu poder de influência, porque todo mundo aqui que eu tô indicando tá falando: Dani, você é super influente, você recomenda e o povo vem. Meu realtor falou que eu indiquei, pessoal, eu falei lá o nome dele no meu Instagram e o pessoal foi atrás dele. A minha consultora de imigração também, as consultoras de imigração com quem eu trabalho também, falaram: nossa, Dani, o pessoal vem porque você indicou e tal. Então tô querendo aumentar meu poder de influência, tá? Você me ajuda, você me ajuda. Se você está precisando de contabilidade aqui no Canadá, você vai lá
lá na Letícia, Real Tax, vou deixar o contato aqui, a página do Instagram deles, e você diga, vi no canal da Dani Roseno. Ainda não temos desconto, mas quem sabe assim a gente consegue um cupom? Já pensou que maravilha? Então, bora lá, vamos se ajudar. Eu te ajudo aí, você me ajuda daqui. Ou melhor, você me ajuda daí, eu te ajudo daqui. E eu vou compartilhar com vocês um pouquinho dos temas. É óbvio que eu não vou abrir muito, né, porque são questões muito pessoais, mas eu vou compartilhar com vocês um pouquinho dos temas que eu abordei nessa reunião com a Letícia e que são coisas que você deveria se preocupar quando você estiver planejando a sua imigração para qualquer lugar, tá? Dani, eu tô indo para os Estados Unidos, eu tô indo para Portugal, eu tô indo para Irlanda, eu tô indo para Austrália, eu tô indo para o Canadá. Eu preciso me preocupar com isso? Sim, sim. Tá? Tem coisas, gente, que a gente só vai se preocupar em determinados momentos da vida. Tem outras que a gente já deveria se preocupar antes de sair do Brasil. Tem outras que a gente precisa ter uma noção, mas talvez não precise tomar uma atitude naquele momento, naquele primeiro momento. Agora, a informação você precisa ter, porque são coisas que se você falhar, se você negligenciar, se você fingir que não existe, que não é com você, que você não precisa se preocupar com isso, que isso é coisa de rico, que só rico tem advogado tributário, só rico se preocupa com contabilidade, você vai se dar muito mal, tá? Eu trabalho nessa parte de direito tributário internacional e o que eu mais tenho é cliente desesperado porque fez as coisas do jeito errado e agora tá perdendo metade do patrimônio para consertar. E especialmente quando você compra um imóvel fora do Brasil e aí você decide, né, lá no final da sua vida, você decide que você vai se aposentar no Brasil e você vai voltar para lá e vai vender as suas coisas fora do Brasil, vai juntar o seu patrimônio todo que você construiu e levar para viver no Brasil, ou até vai viver de renda, né? Planeja viver de renda no Brasil com o patrimônio construído fora do Brasil. Tudo isso precisa ser muito bem planejado. Tá bom? Não é só abrir uma conta na Nomad, que inclusive eu amo, vou trazer minha experiência para vocês com a Nomad aqui depois. Não é só abrir uma conta na Avenue para você fazer investimentos fora do Brasil. Não é só você ficar mandando dinheiro da sua conta. Criatura, pelo amor de Deus, você tem amor à sua vida financeira. Não fique mandando dinheiro do país onde você tá pro Brasil como se ninguém estivesse vendo. Transações acima de R$2.000 já são rastreadas pelo Banco Central. Então a pessoa acha que é só seguir a vida. Não, eu vou lá pra América e vou ficar mandando dinheiro pro Brasil, vou construir minha casa, vou comprar um terreno, vou fazer e depois eu volto. Não é bem por aí. Eu preciso te falar que a sua vida tributária, a sua vida contábil, ela tem um papel de extrema importância no seu planejamento. Porque se você não olhar pra isso agora, meu amor, um dia você vai olhar. Nem que seja no dia em que você estiver perdendo 30%, 40% do patrimônio que você construiu fora do Brasil porque você não se organizou, porque você não se planejou. Então, primeiro ponto que eu quis tratar na minha consultoria com a Letícia foi sobre a saída definitiva do Canadá. Porque assim como no Brasil, aqui a gente também precisa dar a saída definitiva, né? Se a gente não quiser mais ser considerado residente fiscal. E Dani, por que você faria isso, né? Por que você vai tirar a sua residência fiscal do Canadá? Pelo motivo número 1 que me faz querer ir embora deste lugar, que é a questão dos impostos, né? Aqui no Canadá, os impostos são altíssimos se você ganha bem, eu acho que eu já falei, já deixei isso muito claro nos outros vídeos que a gente tem aqui. Pra mim esse é um ponto que pega demais, que realmente afeta a minha qualidade de vida, tá? Porque eu sou uma pessoa, gente, que eu estudo muito, eu tenho, assim, anos, né, de estudo, de qualificação, buscando sempre ser um profissional melhor, buscando sempre ser um profissional que valha ser melhor remunerado, pra você chegar naquele patamar e aí você perder metade do que você ganha pro governo. Isso não entrará na minha cabeça jamais. O profissional de classe média, não tô falando de gente rica, tá bom? Estou falando de classe média. Profissional que estudou, que fez graduação, pós-graduação, que se esforçou, que aprendeu o idioma, que falou inglês, aquela coisa toda, passou por todo o calvário da imigração para conseguir ser um bom profissional, ser qualificado, chegar num bom salário, para quando ele chegar ali, ele perder metade do que ele ganha pro governo. Porque agora ele vai ter que sustentar com o salário dele toda uma galera que nunca quis nem pisar dentro de uma faculdade. Que é o que acontece aqui. Aqui no Canadá, o canadense ele não tá nem aí para estudar. Ele sabe que não vale a pena. Não vale a pena se qualificar
qualificar para ganhar mais. Porque, primeiro, ele começa a perder um monte de benefício social. Segundo, quando ele chegar lá no salário top, ele vai perder metade pro governo, né? Então, eles são muito mais espertos do que nós. Esse é o motivo número 1, né? Todo mundo que me acompanha sabe que esse é um ponto que, pra mim, é crucial. Eu não acho que vale a pena pagar a quantidade de imposto que a gente paga pelo que a gente recebe aqui no Canadá. Então, foi o primeiro ponto que eu quis tratar com a Letícia, saída definitiva do Canadá, pra gente não pagar mais impostos aqui. E ela nos orientou que sim, existe um procedimento que precisa ser feito no momento da declaração de imposto de renda, né, do próximo ano. Um outro ponto que nós tratamos ali foi com relação à data que nós devemos fazer essa declaração e a data que nós devemos escolher como saída definitiva para fins de fisco, né? Um ponto muito interessante sobre isso, que esse ponto eu não sabia, que é bem regional, e ela me falou, é que no momento em que a gente dá a saída definitiva do Canadá, o valor do nosso imóvel, ele é congelado para fins de imposto de ganho de capital. Então, se o meu imóvel hoje, ele vale 600 mil, e eu dou saída definitiva do Canadá hoje, o imóvel vai ficar com preço de mercado congelado em 600 mil. Isso significa que, se eu decidir vender esse imóvel daqui a 20 anos, e o preço de mercado dele, né, o preço de venda desse imóvel for, sei lá, 1 milhão, eu não pagarei imposto de ganho de capital em cima de 1 milhão. Eu pagarei imposto de ganho de capital em cima dos 600 mil. Isso é muito bom. Gente, isso é maravilhoso, isso é muito melhor do que no Brasil, tá? No Brasil não é assim, não. No Brasil não é assim, não. No Brasil você vai pagar imposto de ganho de capital em cima do valor de mercado ajustado para a data da venda. Então, esse foi um ponto muito positivo que eu não sabia e coloquei no meu planejamento depois dessa consulta com a Letícia. Ponto número 2, como fica o financiamento, né, do nosso imóvel aqui no Canadá. A gente sabe que aqui no Canadá, diferentemente do Brasil e dos Estados Unidos, o contrato de financiamento, ele é renovado a cada 5 anos. Então, a cada 5 anos, o banco vai rever o nosso contrato e vai aplicar a nova taxa de juros, a saber, a taxa que estiver vigente naquele momento. Então, esse é um dos motivos pelos quais as pessoas estão perdendo a casa aqui no Canadá, porque muitas compraram o imóvel lá em 2020, com a taxa de juros da pandemia, né, 1,2%, vi um pessoal que comprou por 2% ao ano de juros, e hoje essa mesma taxa tá variando aí entre 5,4% a 7% ao ano. Então, isso faz com que o valor da parcela mensal, às vezes, triplique de valor. E aí a galera não consegue pagar, né? Então, esse é um ponto importante. A cada 5 anos a gente vai ter que fazer esse refinanciamento. Não é exatamente um refinanciamento, mas a gente vai ter que revisar essa taxa de juros. E se a gente estiver fora do país, né, se a gente não for mais residente fiscal, não tiver mais comprovação financeira aqui no Canadá, a gente talvez tem alguma dificuldade nesse processo. Porém, ao mesmo tempo, o que todo mundo fala é que se você não questionar nada e só renovar pela tarifa ali do momento, eles não pedem nada, mandam só um e-mail pedindo para você confirmar a renovação e manda bala, segue o jogo. Então é provavelmente isso que a gente vai fazer, né? A gente deve seguir aí com o banco que a gente já tem relacionamento e com o qual a gente fez o nosso financiamento e não alterar nada disso para não ter que fazer nova comprovação financeira, uma vez que a nossa documentação será toda de fora do Canadá. Um outro ponto que me preocupava muito com relação ao imóvel é a questão do aluguel, como é que a gente tem que declarar isso, quanto que vai ter de imposto, como que ficaria essa questão do imposto nesse cenário internacionalizado. E a orientação que a gente teve da Letícia é que a alíquota padrão para nós, no caso, seria de 25%. Então a gente perde 25% aí do nosso aluguel, se a gente decidir alugar sendo residentes estrangeiros, né? Residentes fiscais no estrangeiro. Mas, gente, isso aí não é o pior, porque essa alíquota, ela pode chegar a 50% se você for residente do Canadá. Ou seja, o investidor estrangeiro, né, a pessoa que mora fora do Canadá e tem imóveis aqui para locação, para ela é melhor do que para aquele que mora aqui e tem os imóveis e quer viver da renda de imóveis, né? Porque essa pessoa pode perder até 50% do que ela receberia do aluguel. É claro que quando você mora aqui, você tem os incentivos, você tem os abatimentos. O Canadá não é como o Brasil, que tributa a sua renda grossa, né? Caiu na conta, já é considerado para fins de impostos. Aqui a gente paga o imposto, na verdade, em cima do lucro que a gente tem. Então não é em cima do valor recebido, mas em cima do valor net, né? Do valor líquido.
líquido, o valor depois das despesas. Então, por conta disso, você consegue fazer algumas jogadas, né, dar uma driblada nesses impostos, mas ainda assim, a gente tá falando de 50% de imposto em cima da renda de aluguel da pessoa. Então, assim, você além de morar num país onde você não tem perspectiva de se aposentar, porque não dá pra viver com o dinheiro da aposentadoria, tanto é que nós temos aí pessoas de 70, 80 anos trabalhando ainda, mal consegue se manter em pé, mas tem que trabalhar pra não morrer de fome, e ao mesmo tempo você não pode fazer um planejamento patrimonial pra viver de renda de aluguel no futuro, porque o governo vai vir e vai ser seu sócio. E pior, né? Ele vai ser seu sócio e você que vai ficar com menos. Você que vai batalhar, você que vai pagar, vai se matar pra conseguir construir esse patrimônio, e no final da vida você vai ter ali o governo de sócio, né, levando metade de tudo que você tem, porque afinal de contas tem que ser igual pra todo mundo. A gente tem que pensar no bem-estar da maioria que não produz. Ai, olha, não quero nem entrar nessa questão. Enfim, resolvemos essa questão do aluguel. A gente ficaria aí com essa alíquota de 25%, né, pro nosso caso. Lembrando, pessoal, que tudo que eu vou falar aqui é aplicado ao meu caso. Planejamento tributário é um negócio muito específico que vai depender de caso para caso. Então, você não leva isso como lei para sua vida. Eu não estou falando sobre o Canadá inteiro, eu estou falando sobre o que será aplicado para o meu caso. Outro ponto sobre o qual falamos foi a questão da minha residência fiscal, que hoje ela é basicamente no Brasil, né? Eu trago muito pouco pro Canadá, então, e também a conversão, enfim, a estrutura que eu tenho hoje no Brasil me faz pagar muito menos aqui no Canadá. Ser uma estrutura empresarial, eu consigo driblar muito dos meus impostos. E aí a gente tava fazendo um estudo para ver quanto valia a pena, né? Se valia a pena estabelecer a minha residência fiscal aqui, pra gente ter pelo menos desconto aí em parte desses 25% de aluguel, e não temos uma conclusão a respeito ainda, né, sobre a minha residência fiscal. É algo que a gente provavelmente vai decidir lá na frente, quando chegar o momento de alugar o imóvel, o momento de pagar esses impostos, fazer a saída definitiva do meu marido, que hoje é o maior prejudicado, né, que paga aí quase 50% do salário dele só de impostos. E aí a gente tem aí essa carta na manga que a gente pode utilizar para dar uma mitigada nessa carga tributária, que apesar de ser menor, né, porque a gente vai estar pagando imposto somente em cima da renda de aluguel, ainda assim, talvez dê pra gente economizar mais um pouquinho, metade desses impostos, se a gente mantiver a minha residência fiscal aqui no Canadá. Lembrando, pessoal, que não existe problema de você ter residência fiscal em mais de um país, tá? Você pode ter residência fiscal no Brasil, residência fiscal no Canadá, residência fiscal nos Estados Unidos. Na verdade, a escolha pelo local, pelo seu domicílio fiscal, ela tá muito mais atrelada à economia tributária que você pode ter do que qualquer outra coisa. Então é algo que precisa ser estudado aí, caso a caso, para ver o que vale a pena fazer. E aí, ainda nessa questão da residência fiscal, um outro ponto sobre o qual a gente tratou nessa reunião é com relação à possibilidade do Canadá querer cobrar imposto da gente do dinheiro feito nos Estados Unidos. Porque existe isso, tá? Se você tem vínculos, o Canadá ele tem um jeito dele de estabelecer o que é residência fiscal, o que não é. O Brasil tem a lei dele, os Estados Unidos tem a lei dele. Cada país vai ter a sua. Então, no Canadá, ele diz que se você tiver second ties, né, com o país, são vínculos secundários, ele pode vir sim a entender que você é um residente fiscal daqui e querer cobrar o remanescente do que você pagou nos Estados Unidos. Então, se nós já estamos saindo do Canadá para baixar a nossa contribuição, né, de 45% de imposto para 22%, que é o que a gente provavelmente vai pagar dentro aí do planejamento que a gente está fazendo, da cidade, estado para onde nós vamos e tal, ou seja, nós estamos reduzindo 50%, o que poderia acontecer se a gente não fizesse essa mudança do jeito correto? O Canadá poderia entender que não, você está morando nos Estados Unidos, mas você tem vínculo no Canadá, você tem família, você tem imóvel, você tem investimentos no Canadá, logo você é também residente fiscal daqui, logo eu quero esses 50% aí, quero morder a minha metade
nesses impostos aí que você pagou. Então, o que eles fazem? Eles fazem uma compensação. Se eu paguei 22% lá nos Estados Unidos e aqui no Canadá seria 50%, porque a renda lá vai ser um pouquinho maior, o Canadá pode ir lá, né, e querer cobrar esse remanescente. Então, pra gente não correr esse risco, gente, eu quero fazer as minhas malas e dar tchau, só vou voltar aqui pra passear. Não quero saber de ter nada com o governo canadense, não quero saber de governo canadense sendo meu sócio, tá? Então, tem que ser feito o processo de residência fiscal direitinho pra gente não correr esse risco, e esse foi um dos pontos que nós esclarecemos na reunião também. Falamos também, né, sobre como ficaria a declaração de imposto, já que teríamos o imóvel aqui e teríamos que recolher imposto na parcela, né, do aluguel, e sobre os impactos dessa saída definitiva, que aí é algo bem particular, mas assim, no geral, é muito positivo para nós, né, tá dentro do que eu havia planejado do ponto de vista tributário. Lembrando que a estratégia tributária do que vai ser feita sou eu que faço, eu faço isso para os meus clientes, eu fiz isso para nós, porém, a maneira como nós vamos estruturar e executar esse planejamento tributário é importante fazer junto com o contador, para você não ter nenhum risco aí de cair numa regrinha fiscal que você não sabia ou que você acabou deixando passar. Então assim, foi uma reunião muito produtiva para nós, né? Eu tô bem satisfeita com a estrutura que a gente... Eu tô bem satisfeita com a estrutura que a gente desenhou no final. Agora a questão é realmente organizar a execução disso, cada passo que a gente vai dar, tem toda a parte da imigração com os Estados Unidos, os vistos, documentação, mas é uma questão de organização. Eu gosto de começar, gente, um planejamento de imigração com pelo menos 1 ano e meio de antecedência. Então, a gente tem um prazo bem tranquilo aí para fazer tudo do jeitinho certo, para não ter surpresa desagradável, para não se deparar com uma multa, com um processo tributário lá na frente que pode vir e levar metade do que a gente tem por conta disso. Então, tô bem em paz. Isso com certeza é algo que eu recomendo você fazer, né? Se você tá se planejando para emigrar, se você tá pensando em construir patrimônio fora do Brasil, se você tá pensando em investir fora do Brasil, ou se você mora fora do Brasil e está pensando em investir no Brasil, você precisa estar atento a essas questões, porque de fato são problemas que demoram para aparecer, mas quando aparecem, já estão uma bola de neve gigantesca. Você vai gastar uma fortuna com advogado, contador, imposto, multa, coisa que você não precisaria gastar se você tivesse feito as coisas no prazo e da maneira que tem que ser. Eu espero que esse vídeo te ajude no seu plano de imigração, no seu projeto de mudança, no seu projeto de investimento, no seu plano de construção patrimonial. E se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, e a gente se vê no próximo vídeo.